O senhor Edson Lau Filho. Meu bom dia à mesa, na pessoa do presidente, o senhor senador Paulo Paim. É homem que inspira muito, pois, como um senador negro, inspira um jovem negro como eu na militância política, na militância pela causa pública, assim como vários homens que aqui estão, como o senador Aloysio, nos inspiram muito na luta por um poder público mais eficiente. Não posso deixar de ressaltar que, nesse momento, eu não deixo de lembrar da história do jovem Daniel, que foi jogado à cova dos leões, e não quero comparar os membros deste parlamento a leões, mas tendo em vista o grande abismo que há na história política de grandes homens que aqui estão, eu posso me sentir aqui o mais novo aqui presente, excetuando o deputado Aliel, que está ali. Eu acho que eu sou mais novo aqui presente, mas independentemente disso, Daniel, naquele momento, ele foi à cova porque ele manteve os seus princípios. E cá estou. E princípios é um dos 3 temas que eu quero abordar na minha fala. Mas antes de falar sobre os princípios, eu quero recorrer a alguns fatos. A exemplo de praticamente todas as entidades de previdência pública dos Estados brasileiros e da União, a Paraná Previdência enfrenta desde sua origem um problema muito simples. O valor total que arrecada com as contribuições dos servidores é insuficiente para o pagamento das aposentadorias e pensões sob sua responsabilidade. Ou seja, há um chamado desequilíbrio atuarial nas contas do ente. Há um motivo para o déficit na conta das entidades de previdência pública no país, mas o principal sempre foi garantir a aposentadoria integral dos servidores beneficiados. Ao contrário da aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada, funcionários, donos de empresas, trabalhadores rurais autônomos e profissionais liberais, que paga pelo INSS e tem um valor máximo fixado em R$ 4.663, a aposentadoria pública foi concebida para corresponder ao salário percebido pelo servidor no cargo. Como em muitas situações, a capitalização das contribuições e dos servidores fica aquém da aposentadoria, aquém faz jus, especialmente no caso dos servidores públicos, que recebem salários mais elevados, a diferença precisa ser paga pelo poder público. A medida não provocaria inquietação se os recursos do poder público não fossem oriundos de tributos cobrados da população. Como a grande maioria da população não é composta por servidores públicos, os trabalhadores da iniciativa privada é que, na prática, acabam complementando o pagamento do benefício dos servidores. O fato deveria despertar em todos nós um enorme debate moral. Mas o assunto costuma ser abafado pelos sindicatos, associações de classes e de funcionários públicos, que não dão o menor sinal de opinião e ação contrárias. Respondem com propaganda dramática e mobilização. Assim, a retórica classista transforma privilégios em direitos. E qualquer proposta de alteração de legislação previdenciária é desqualificada, assim como seus proponentes. Ao mesmo tempo, quando necessária a defesa do ponto de vista das entidades, a leniência do serviço público permite em grande número de manifestantes, a qualquer dia da semana ou qualquer horário. Para diminuir o sacrifício dos cofres públicos com a previdência pública, o governo federal adotou, ao longo dos anos, inúmeras medidas. A primeira ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso, com a emenda constitucional número 20 de 1998, que autorizou a aplicação do mesmo teto do INSS aos servidores que ingressassem no funcionalismo público federal. Embora tenha condicionado o início da limitação no pagamento dos benefícios à criação de uma previdência pública complementar de contribuição facultativa, a medida entrou em vigor a partir de 2012, por iniciativa da presidente Dilma, a partir da PEC, e a PEC número 20 de 98 foi regulamentada a partir da Lei 12.618 de 2002 para os novos servidores da União. Antes disso, em 2013, no governo Lula, outra emenda, a 41 de 2003, promover uma nova reforma na Previdência, a fim de instituir cobrança de contribuição previdenciária para inativos pensionistas do país que recebessem benefícios superiores ao teto do INSS. Como o Paraná tratou do assunto? O Paraná criou o Paraná Previdência em 1998, sob concepção do engenheiro Renato Folador. A entidade repartiu seus recursos em 2 fundos distintos. O primeiro, chamado Fundo de Previdência, assumiu o pagamento dos benefícios dos servidores ativos que, na data da publicação
da lei instituidora da entidade, 1998, contavam com até 50 anos, e no caso dos homens, e 45 no caso das mulheres. Segundo o chamado Fundo Financeiro, assumiu o pagamento das aposentadorias dos servidores já inativos na ocasião e dos servidores que, embora em atividade, tivessem idade superior àquelas previstas para a vinculação do Fundo de Previdência. Com a criação dos dois fundos, buscou-se permitir que ao menos um deles, o Fundo de Previdência, andasse com as próprias pernas e apresentasse equilíbrio atuarial. Como o fundo reuniria servidores mais novos, ainda não aposentados, o fundo poderia se capitalizar ao longo dos anos para, no futuro, honrar o pagamento das aposentadorias com seus próprios recursos. Com o passar dos anos, a substituição progressiva da força ativa no Estado pelo ingresso de novos servidores acabaria por tornar o Fundo de Previdência o único existente na Paraná Previdência. Quando isso acontecesse, o fundo responderia por todos os benefícios pagos pela entidade. Até lá, contudo, haveria tempo para capitalizá-lo, ainda mais, especialmente pela adoção de outras medidas para ingresso de recursos na Paraná Previdência, como a instituição da contribuição do INSS dos inativos. Enquanto isso, o Fundo Financeiro faria às vezes de uma espécie de bode expiatório da Previdência do Estado. Marcado por um forte déficit, o fundo seria socorrido por aportes mensais do governo do Estado. No começo desse ano de 2015, senhor presidente, esses aportes ultrapassavam os 250 milhões de reais por mês, até que o último benefício fosse pago e levasse sua instituição. Embora a concepção do Paraná Previdência tenha sido bastante elogiada e no início tenha conseguido resultados esperados, o descompromisso posterior do Estado com a entidade e a falta de medidas necessárias ao combate do déficit acabaram comprometendo o seu sucesso. Isso ocorreu especialmente a partir do governo de Roberto Requião de Melo e Silva, que não apenas deixou de repassar os valores devidos do Estado ao Paraná Previdência, em virtude de dificuldades do Caixa no governo do Estado, como desrespeitou a Constituição Federal a não instituir a contribuição previdenciária